Olá, gente! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e hoje a gente vai falar de algo que eu acredito que é a experiência mais marcante da minha vida. Mas antes, se liga na nossa vinheta. Hoje, especialmente hoje, nós vamos falar, eu e o Rafa, da melhor experiência da nossa vida. Acho que você já viu aí a capa do vídeo. A gente vai falar do parto da Rebequinha. Existem algumas coisas que aconteceram dentro do parto e eu vou relatar para vocês, vai aparecer alguns vídeos do dia. Eu quero que você preste atenção na mensagem, porque é isso que vai trazer o significado do vídeo para você. A headline do vídeo, não sei se assustou você ou não, mas eu quero que você reflita nas coisas que acontecem dentro da sua vida, do seu coração, mas eu vou falar o que está dentro do meu coração mesmo. A Rebequinha, ela é e foi planejada desde o início, né? Desde sempre. Eu e o Rafa, a gente sempre quis ter filhos assim, um pouco mais na frente, né? Depois dos 4 anos de casado. Mas a Rebequinha, ela foi totalmente planejada. Quando a gente falou assim, vai, e aí ela veio. A gente falou, agora vai. E aí ela veio. E a minha gravidez, ela foi muito tranquila, assim, né? Ela foi bem tranquila, tiveram alguns percalçozinhos. Mas no final da gravidez, com 38 semanas mais ou menos, eu acredito que eu comecei a ficar ansiosa e gerar uma expectativa, assim, sabe? Dentro do que iria acontecer no parto. E desde 30 semanas eu comecei a me preparar, né, fisicamente para o parto normal e em toda a minha gravidez eu me preparei psicologicamente para o parto normal. E eu comecei a fazer exercício, fiz pilates, fiz fisiopélvica, não sei se você sabe o que é isso, mas eu fiz tudo que era para ser feito para um parto normal, estou preparadíssima, queria agradecer a doutora Thaís, ao lugar que eu fiz a fisioterapia, a Evelyn, que é a minha fisioterapeuta de pilates. A gente fez tudo assim, meu corpo estava preparado, minha mente também, porque quando a gente não conhece sobre algo e a gente busca conhecer sobre alguma coisa, você começa a ter o conhecimento e o conhecimento faz com que você perca o medo. E eu comecei a perder, né, o receio do parto normal e tudo mais. Então, assim, só para resumir essa parte para você entender tudo o que aconteceu, né, dentro dessa jornada. E quando foi 38 semanas, eu comecei a ficar mais ansiosa para o parto, né, que estava chegando perto das 40. Eu fiz um ensaio com 38 semanas, deixei mais para frente. E aí, quando foi com 39 semanas, algumas coisas, elas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Mas eu lembro que dentro do meu pré-natal, a minha médica falava assim, Renata, teu corpo está perfeito para ter normal. Rebeca encaixou que diz, né, a cabecinha para baixo. E aí, todas as coisas, a placenta estava no lugar ok, todas as coisas ok, bênção, eu estava conseguindo fazer o expulsivo, estava conseguindo fazer os trabalhos na fisiopélvica. Se você não sabe o que é fisiopélvica, você quer ter um parto normal, eu super aconselho você fazer. Então assim, estava preparadíssima. E quando foi com 39 semanas, minha médica falou assim pra mim, quando for no domingo, isso era numa quarta-feira, quando for no domingo, Renata, tu vai lá na maternidade para ver se tu já tem dilatação e ia fazer 39 semanas e 5 dias. Depois de 2 dias, a gente ia fazer 40 semanas, para ver a vitalidade do bebê e tudo mais. E aí a gente acordou, normal aqui em casa, eu e o Rafa. Eu tinha sentido umas cólicas uns 2 dias antes, umas cólicas, como se fosse cólica de menstruação mesmo, só que um pouco mais fortes, assim, né, na região pélvica. E aí eu falei pra minha doutora, ela falou, não, vai lá ver a vitalidade do bebê, ver tudo. Aí eu fui lá na maternidade. Cheguei lá na maternidade, normal, mas aí ela falou, vai pelo pronto atendimento. E aí eu fui pelo pronto atendimento, que é uma parte de emergência, e a gente chegou, né, ela perguntou se eu estava sentindo dor, na hora eu não estava sentindo muita dor, estava sentindo aquela cólica, mas estava bem suportável, não estava em trabalho de parto nem nada. E aí eles, prontamente, maternidade sensacional, entrei, já fui atendida por vários médicos. E, recapitulando uma parte muito importante, eu fui um neném grande
E o meu marido também foi um neném grande. E a minha gestação, no pré-natal, a minha bebê, a Rebeca, ela sempre foi mediana, né? Ela sempre foi um bebê na média, né? Um bebê não muito grande, nem muito pequenininho. E a gente fez uma ultrassom com 36 semanas, e ela estava com 2,7 kg. E a gente fez todos os exames, eles fizeram o cardiotoco, onde a gente escuta o coração do bebê e vê se a mulher está com contração e tudo mais. E aí fiz o primeiro, a médica que vê a vitalidade do bebê, o que é a vitalidade do bebê? Vê como o bebê tá, como é que tá o coração, como é que estão as coisas. E aí a gente viu, a doutora falou, tá tudo ótimo, olha, você não tem contração, seu bebê tá bem, os batimentos cardíacos estão bons, mas nós vamos fazer uma ultrassom para verificar tudo. Aí veio uma outra médica para fazer a ultrassom, isso a gente na emergência da maternidade, né? E aí essa médica veio fazer a ultrassom, na hora que ela veio fazer a ultrassom, ela mediu tudinho, e tem um coeficiente dentro da ultrassom que você consegue ver o peso do bebê, mas ele não é certo, né? Então antes a gente tinha que a bebê estava com 2,700, mas no final da gestação o bebê cresce a 200 a 300 gramas a cada semana. Então no meu cálculo mais ou menos, ela tinha engordado 1 quilo e pouquinho. Então em vez de ter 2,700, ela teria 2,600, 2,700 mais ou menos, na estatística. E aí a gente estava ansioso, porque eu fui um bebê de 4,5 kg e o Rafa foi um bebê de 4,900 e a mãe dele teve normal. Então, tinha essa brincadeira, né, que a Rebeca também seria uma neném grande. E que se ela passasse de 4 quilos, seria mais complicado seria muito arriscado eu ter normal, por uma série de coisas. O bebê de 4 quilos, ele é muito, muito grande para ele, né, descer normal, no trabalho de parto e tudo mais. Mas ele era um bebê médio, né? E aí a médica fez a ultrassom todinha, mediu lá, fez o coeficiente, viu que a neném estava bem, estava encaixada, tudo ok. E lá eles têm um procedimento de ligar para o médico. Minha médica, doutora Admasa, beijo doutora, maravilhosa, tratou assim, vou contar para vocês, de uma forma inexplicável, sabe assim, inexplicável mesmo. Isso aqui, ó, foi que a doutora preparou pra eles. Gente, ela pensou em tudo. Olha que cuidado, fofinho. Dá um oi aqui, doutora. Olha se vamos fazer chorar essa hora. Ela que preparou tudinho. Foi. Não, tem uma ordem cronológica. Ela falou, Duda, coloca na ordem cronológica. Ela pensou em todos os detalhes, todo o material. Obrigada, Bri, por tudo. É um doce essa Ai, que lindo. E aí a doutora saiu, falou que ia fazer os cálculos lá e que ia ligar para minha médica, para a doutora Arimasa. Eles têm um protocolo para ligar para o médico. Meu médico não era particular, né? E aí eles ligaram para a médica, tudinho. Aí a outra doutora veio e falou assim, olha, você tá liberada, você tá sem contração, seu bebê tá bem. E ela me entregou a pasta, assim. Na hora que ela me entregou a pasta, ela falou assim, tá liberada, mas que bebezão. Aí eu falei, bebezão? Aí ela falou, eu falei, como assim, que bebezão? Ela falou, uma bebezona. Aí eu falei, quantos quilos? Ela não tinha falado o quilo, né? Aí ela falou, peraí que eu esqueci, mas é um bebezão. Aí ela saiu da sala, quando ela voltou da sala pra sala, ela falou o quilo. 3 quilos 980. Faltavam 20 gramas para o bebê chegar em 4 quilos. E aí nessa hora a gente teve que tomar uma decisão, que era, lembra que eu me preparei para o parto normal? Então, ou era uma cesárea ou era uma indução de parto normal. E eu liguei para minha médica, e aí a médica falou, não, Rê, você tá liberada e tal. Eu falei, doutora, mas ela falou quantos quilos a neném tá? Aí ela falou, não, ela falou que ela tá com um coeficiente 81, uma linguagem deles lá. E aí eu falei assim, ela não falou? Ela falou, não. Eu falei, 3 quilos 980 lá. Como assim? Aí ela foi, a gente começou a conversar no telefone, eu falei assim, o que a senhora acha, doutora? Ela falou assim, Renata, eu acho que ou a gente já induz, começa a indução,
para o bebê não crescer mais dentro da barriga, como a tua vontade é muito grande de ter normal, eu acredito que é muito melhor você ou induzir logo ou depois marcar uma cesárea. Gente, para mim, a cesárea era uma opção só muito depois, assim. Tipo, só se acontecesse alguma coisa com a neném. E eu falei para ela, falei, tem algum risco para neném? Ela falou, não, nenhum. Você só vai induzir e você provavelmente já vai ter que ficar internada aí para já induzir. Isso era domingo, dia 25 de setembro. Esqueci de falar essa parte. E aí, me diz e decide. Falei, tá bom, vou falar com o Rafa. Aí a gente falou, eu e o Rafa, a gente conversou, orou. E a gente falou assim para Deus, Senhor, o que a gente faz, né? E assim, era um desejo muito grande do meu coração que fosse parto normal, mas eu não queria que acontecesse nada com a neném, né? Enfim, óbvio que a gente não quer. Então, eu falei assim, eu posso ter dor, a neném pode passar grande, mas se tiver alguma coisa relacionada ao sofrimento da neném, eu acredito que não vale a pena. E perguntei para a doutora, tem algum risco? Aí ela falou, não tem risco, acontece, as coisas acontecem. E eu estava com 39 semanas e 5 dias, então a neném não era mais, já estava no tempo dela nascer, realmente. E a gente optou, eu e o Rafa, pela indução. O que é a indução? Você é internado e você começa um processo de induzir que o parto ele comece a acontecer, né? Que é cuidar lá do colo do útero, enfim. Tecnicamente eu não sei muito bem como explicar, mas não é ter contração, começar a tratar, porque eu não tinha dilatação, eu não tinha nada. Quando a gente começou a indução, né, era umas 7 horas da noite do domingo. Eu cheguei lá no São Luís, na maternidade, 11 horas da manhã, 11h15 mais ou menos. E aí a gente começou a induzir, e lembra que eu fiz o cardiotoco, que é o exame? Então, o que aconteceu? Quando eu fiz o cardiotoco lá embaixo, estava 130 batimentos cardíacos, 124, que é o neném, até 160, 165. 160, 165 é o aceitável, né? Tá ok. Se tiver acima disso, tem algum problema. Se tiver abaixo de 90, eu acho, também tem algum problema. Então tava tudo ok. Quando a gente começou a indução lá em cima, a gente fez o exame de novo, o cardiotoco antes, e a gente fez depois que começou a indução. Isso era umas 8h30 da noite. Quando a gente fez, a minha doutora chegou presencialmente, porque a gente começou o trabalho de parto, né? E quando a gente fez o primeiro, antes da indução, estava normal. Quando a gente fez o segundo, eu estava lá deitada, aí a enfermeira, eu estava lá deitada assim, né, nessa posição. E aí a enfermeira falou, Renata, vira de lado, né, fica de lado. Eu fiquei de lado. Aí ela, vira do outro lado. E a gente estava conversando, eu, a mamãe, tava o Rafa, a Maria Eduarda estava lá. E aí a gente tava conversando. Quando ela ficou, vira de lado, vira do outro, eu olhei no olho da enfermeira, assim. Na hora que eu olhei no olhar da enfermeira, eu vi um olhar, ela estava de máscara, eu vi um olhar de preocupação. E aí ela falou assim, mamãe, eu vou te deixar de castigo mais um pouquinho aí no exame e já volto. E aí, depois que ela já voltou com a minha doutora, com a doutora Arimasa. Na hora que elas duas vieram, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem? A Rebeca estava mexendo muito na minha barriga, assim. Muito. Ela batia pra cá, batia pra lá, chegou, o exame não conseguia ficar normal de tanto dela mexer. E a gente não sabia desse coeficiente que se passasse de 165, né, o batimento cardíaco, seria preocupante. E quando eu olhei que a enfermeira estava com um olhar preocupado, estava 193, nunca vou esquecer esse número. Estava 193, assim, na telinha, e eu olhava assim na telinha. E aí, quando a doutora Arimasa chegou, a minha médica, que eu super confio, ela falou, oi, tudo bem e tal. E aí ela olhou e falou assim para a enfermeira, você já tentou do outro lado? Você já tentou da esquerda? Você já tentou da direita? Ela falou, já fiz todo, doutora. E aí ela falou, Renata, eles começaram a verificar minha pressão, fica mais calma, não fala, eu estava falando com as pessoas. E a Rebeca mexendo. E ela falou, vamos esperar mais uns minutinhos para ver se acalma. Mas o normal
é até 165. E a Rebeca estava com 193, 190, 85, 87, ficava entre 180 e 190 ficava, né? E ela super agitada na barriga também. Provavelmente pode ter sido pelo início da indução, né? E naquela hora eu refleti, assim, eu falei, Senhor, eu olhei no olhar daquela enfermeira, assim, eu não conhecia ela, mas o mesmo olhar que eu vi na enfermeira, eu vi na doutora. E a doutora eu já conheço e confio nela. E aí eu olhei pro Rafa, o Rafa estava assim no meu lado direito e começou a fazer perguntas sobre o exame. E a doutora saiu. Passou uns 10 minutos, ela voltou, baixou um pouco, ficou em 180 e pouco, mais ou menos. Mas a Rebeca ainda mexendo muito, muito, muito. Antes desse exame ser feito, logo quando começou a indução, eu não podia levantar da cama por 1 hora. E a gente fez uma oração, eu falei, mãe, pega um óleo ungido, unge a minha barriga. E aí, ninguém trouxe óleo ungido, e a Maria Eduarda tinha um óleo ungido nesse dia, dentro da bolsa dela. E aí nós fizemos uma oração lá no quarto. E aí eu olhei aí a minha mãe já tinha falado várias vezes, faz logo a cesárea, não vai sofrer, não sei o quê. E eu, de verdade, no meu coração, eu queria que a neném nascesse bem. E eu já tinha tomado uma decisão difícil, quando eu estava no pronto atendimento, que foi de induzir. Porque aí tem mães que não gostam e tudo mais. A indução, né, no hospital, para não fazer a cesárea. Eu não queria fazer a cesárea. E quando a gente subiu, logo quando começou a indução, eu falei, mãe, ora aqui e tal. Aí orou a mamãe, o Rafa. E eu olhei para ela e falei assim, mas não ore para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. E aí ela orou. Depois que ela orou, foi essa situação que eu contei aí da doutora. E eu falei, doutora, o que a senhora acha? Ela falou, olha, a Rebeca está mais agitada do que o normal. O exame está alterado, ela está com um pouquinho de uma arritmia cardíaca. Na hora que ela falou isso, meu coração gelou assim na hora, sabe, gente? E eu falei assim, meu Deus, e agora? E aí eu lembrei da oração que a gente tinha feito. Renata tá espiritualizando. Eu sei escutar o meu coração, eu já ensinei isso pra vocês várias vezes. E eu não queria uma cesárea. Deus sabe o meu coração. Eu tô com 8 dias de operado aqui, fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Mas eu quero trazer uma mensagem dentro disso tudo. Eu olhei pro meu marido, ele olhou pra mim. Minha mãe tava falando um pouquinho, né? Faz a cesárea e tudo mais. E aí eu escutei a voz do meu coração, olhei pro meu marido e falei, o que a gente faz? E ele começou a fazer perguntas. Meu marido é muito inteligente, ele é muito técnico. Ele começou a fazer perguntas para a doutora. E eu vi nos olhos da doutora que se eu continuasse aquela indução, isso poderia ser prejudicial. Mas em nenhum momento ela escolheu por mim. Em nenhum momento ela falou, é melhor você fazer a cesárea. Em nenhum momento ela olhou para mim e para o Rafa e falou assim, eu indico vocês fazerem a cesárea. Ela sempre falou, ela deu 2 opções e explicou o que poderia acontecer nas 2 opções. A neném era uma neném grande, estava com os batimentos alterados. Se a gente continuasse a indução, os batimentos eles poderiam aumentar muito, poderia fazer uma cesárea de emergência, enfim, uma série de coisas. E poderia também entrar em trabalho de parto normal e depois de demorar um pouco, talvez 24, 48 horas, 24 horas mais ou menos, para ter. E aí eu olhei para ele e aí ele falou assim, a saúde da neném, né? Aí eu olhei pra doutora e falei assim, vou conversar com o Rafa. Aí passou uns 5 minutos, eu olhei pra ela e falei, doutora, pode me abrir, vamos fazer cesárea. Renata, mas tu que decidiu, você quer que não foi precipitada? Eu tô esses 8 dias pós-parto com uma cesárea aqui, que quem já fez cesárea deve saber como que é uma cesárea. É uma cirurgia bastante invasiva. Mas a única coisa que eu queria é que a Rebequinha viesse saudável, cheia de saúde. E todas as ultrassons, ela sempre estava cheia de saúde, sempre estava mexendo muito. E eu estava com a minha filha dentro da minha barriga. E eu vi o tanto que ela mexeu quando eu estava fazendo aquele exame, depois que comecei a indução. E aquilo me trouxe um medo pela minha vontade, tá fazendo um mal para ela. Porque era uma vontade do meu coração. Mas eu falei para Deus, se a minha vontade for interferir naquilo que ela vai passar, eu prefiro
não ter a minha vontade, e sim que ela nasça bem. Ah, Renata, mas era um capricho o parto normal? Não, eu queria viver a experiência. Eu não sentia uma contração, e eu queria sentir as contrações, eu queria viver aquele momento. Eu passei o meu pré-natal e estudando sobre, eu não sabia nem como que era um pós-parto de cesárea, eu não sabia nem como que ia ser, porque eu tinha estudado tudo para ser normal, tudo para ser normal. E o sentimento, na hora, foi o dia mais feliz das nossas vidas. 25 de setembro, começou 25 de setembro, mas eu, no meu coração, queria ver um sentimento de frustração, sabe? Queria me frustrar por aquilo que eu tinha criado muita expectativa. Então, eu quero dizer pra você, não crie expectativa nas coisas que ainda não aconteceram. Só viva a experiência. E meu parto foi cesárea, vocês viram no vídeo. E aí, depois, quando estava acontecendo, foi muito especial o parto. As pessoas que eu consegui avisar, estavam aqui em Alphaville, assistiram, que o cesárea dá para assistir. Foi muito emocionante para mim e para o meu marido. O meu parto foi totalmente humanizado. A neném nasceu imediatamente, ela foi para o meu colo. Tivemos a Golden Hour. Ela ficou no nosso colo, ela ficou no meu braço o tempo todo. E assim, foi uma experiência que não foi a experiência do parto normal, mas foi uma experiência tão boa quanto o parto normal. Óbvio que foi uma cesárea e eu não queria, mas nem tudo que a gente quer acontece. Então não foi do jeito que eu esperei, mas foi do melhor jeito, porque minha filha tá aí, saudável, feliz, a gente tá extremamente feliz, a gente tá assim, radiante com a Rebequinha, assim, ela é a coisa mais linda, não foi eu que fiz não, gente, mas ela é a coisa mais linda do mundo. E eu não ia gravar esse vídeo porque o puerpério ele é muito forte, viu? Eu acho que eu vou falar um vídeo sobre isso também. Aqui nessa série que eu tô falando sobre o parto, enfim, o pós-parto. Mas eu quero dizer uma coisa pra você, não se frustre pelas experiências que você não consegue ter. Elas também são experiências para você crescer. Se aconteceu do jeito que tinha acontecido, era porque tinha que ser desse jeito. E tá tudo bem. E assim, eu não ia gravar esse vídeo, conversei com a Maria Eduarda, e ela falou, não, Rê, você tem que falar. E conversei com a minha doutora um dia, no segundo dia que eu tava no hospital, que eu já tava sentindo algumas dores. E a doutora falou assim, Renata, toda vez que tu pensar que poderia ser um parto normal, olha pra tua filha. Ela falou desse jeito pra mim. E é verdade, não tô falando que não estamos felizes, estamos muito felizes e radiantes. Mas eu quero nesse vídeo trazer para você o poder de você ressignificar algo. Existe um poder na ressignificação. Quando não der certo, é porque tinha que ser do jeito que foi e deu certo. E às vezes o nosso cérebro ele pega tudo de positivo que teve, anula, pega só uma situação negativa e coloca para cima. A Rebeca tá saudável, feliz, a gente tem uma família maravilhosa, feliz, foi um dia super feliz. E a gente entrou na sala de cirurgia 23 horas. A Rebeca nasceu 00:01. Ela nasceu no dia 26 de setembro, na madrugada de 25 para 26. E assim, foi algo muito mágico, foi uma das melhores experiências. A melhor experiência da minha vida até aqui, de verdade. E assim, o que eu quero dizer para você é que viva as experiências, mesmo que elas não sejam do jeito que você queria, porque eu só quis me frustrar porque eu gerei uma expectativa em algo que não existia. Não gere expectativa em coisas, em pessoas, não gere expectativa em nada que pode fazer com que isso se torne algo que, se você não fizer, você acha que não foi do jeito que esperava. E até esse vídeo não está sendo tão fácil de eu gravar, porque eu queria relatar um parto normal. Mas hoje eu já sou muito feliz com a minha cesárea, minha recuperação está sendo incrível. As pessoas no hospital perguntavam se eu tinha feito normal, porque eu não senti tantas dores. Minha cicatrização ela sempre foi muito boa e está sendo maravilhosa na cesárea. Óbvio que é uma cirurgia, né, gente? Mas isso não atrapalhou de eu cuidar da Rebeca, de eu dar de mamar para a Rebeca,
de eu carregar ela. Muito pelo contrário, nossa relação tem sido muito grande e muito desafiadora, mas muito feliz. Queria pedir um favor para você. Dê like nesse vídeo, compartilha, comenta com as mamães, porque eu pensei em não gravar esse vídeo, mas no fundo do meu coração, e algumas pessoas me deram as dicas e me deram força para eu gravar. Minha mãe, Maria Eduarda, meu marido, a doutora Arimasa, porque alguém precisa ouvir esse vídeo. Alguém que passou por alguma coisa que tirou todas as coisas positivas e colocou só as negativas em primeiro. Carregue expectativa nas coisas e nas pessoas. Curte, comenta, compartilha e comenta aqui, ó, se você quer que eu faça o vídeo falando do puerpério, do que tem acontecido comigo esses dias. E é algo bem louco, mas se você quer, compartilha aqui e marca algum amigo, alguém aqui nos comentários e diz se você gostou desse vídeo. Já fazia um tempo que a gente não postava vídeo aqui no YouTube, mas a gente vai fazer essa série agora com esses vídeos do parto, do pós-parto e do relato do parto. Então esse foi o relato do parto da Rebequinha. Foi uma cesárea e estamos muito felizes porque aconteceu do jeito que era pra ser. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo e tchau. Tá bom. Essa é a vida real, gente. Não, vem cá, mamãe. Tá bom.